Grande parte do mercado brasileiro fez uma adaptação dos tubos Edgewise para o tubo do arco reto. Isso eu acho que foi em meados da década de 80 ou 90. Então o que acontece? Os tubos Edgewise, eles têm o slot ele é perpendicular à base. E nos tubos de arco reto, da maneira como foi elaborado por Andrews, eles têm uma inclinação, a própria base dá uma inclinação, ou seja, o torque ele é colocado na relação do tubo com a base. Então o que acontece? Quando nós temos os tubos adaptados de Edgewise para arco reto, manteve-se a base reta, perpendicular ao tubo, e o torque foi colocado no slot. Então, o que acontece é que quando colamos na boca, que o molar tem uma inclinação lingual, e você cola o tubo adaptado, as aletas oclusais do tubo, elas ficam muito salientes e tocam nos molares superiores. O problema é sempre no arco inferior. Então, o que acontece? Por essa característica, muitos colegas que usam os tubos que não têm torque na base, acabam abaixando o X, abaixando a colagem do tubo para fugir da cúspide superior e evitar a colisão e, obviamente, quebrar o tubo. Então, o que acontece? Ou então levantar a oclusão demasiadamente, né? Muita gente acaba colocando levante nos molares para que possa colar os tubos inferiores. Então, o torque na base, com isso não acontece. Então, como a base já é inclinada, dando o torque à inclinação do tubo, a parte mais oclusal do tubo, ela fica baixa. Então, a gente consegue trabalhar com a colagem na posição real, na melhor posição de colagem que tem nos molares, e a gente não tem a colisão com os dentes superiores. Esse é um dos fatos fundamentais. E um dos problemas de se fazer a colagem mais baixa é que quanto mais você abaixa a colagem nos tubos ou nos bractes, em qualquer dente, quanto mais para a cervical a gente faz a colagem, mais os tubos jogam os dentes para a lingual. Então você acaba tendo mais inclinação lingual. Então é muito comum para quem trabalha com tubos convencionais que nós tenhamos que abaixar o X. E quando abaixa o X, fica com um problema de cúspide fossa no final. E aí, como é que se resolve essa cúspide fossa? Muita gente fica colocando o elástico da lingual do inferior para vestibular do superior para acertar essa relação cúspide fossa. Então, tudo advém de uma transição que existiu entre o Edgewise e o arco reto que não foi feita da maneira adequada. Então, nós procuramos fazer nossos tubos com a prescrição correta, de acordo com o Andrews, fazendo o torque na base e deixando a parte mais oclusal dos tubos sempre mais fina, para que você não tenha a colisão com o arco superior. Perfeito? Isso, então, dá uma diferença muito grande. Outra coisa que é influenciada pelo torque na base e também pela posição que se coloca os ganchos, é que nós vamos ter os ganchos inferiores ou os ganchos superiores que ficam voltados para a gengiva, eles são afastados. Eles são afastados não ficando ali, pegando na gengiva, dificultando a colocação de acessórios. Quando nós temos os tubos adaptados, o torque ele é colocado na ranhura. Quando você faz isso, o gancho ele entra na gengiva. Então você pode ver, você que é clínico, às vezes você já viu o seu segundo molar com dificuldade de colocar o elástico porque o gancho some na gengiva. Então, tudo isso está envolvido na relação de torque na base e torque na canaleta. Então, nós temos uma proposta onde a gente tem um tubo que vai ter menos colisão com o arco superior e, ao mesmo tempo, afasta as aletas cervicais para que o paciente tenha condições de higienizar melhor aquela região e nós, profissionais, temos condições melhores de trabalhar com os acessórios de retração, sejam eles elásticos e molas, para que a gente tenha uma tranquilidade no trabalhar e não tenhamos que adaptar nada para ter um desenvolvimento adequado no caso clínico.